Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Meu nome é Newton, eu sou profissional na área de higienização de estofados. Eu tenho uma empresa há mais de 8 anos no mercado de higienização, a NS Clean. Essa empresa nasceu com a necessidade de nós realizarmos um trabalho de higienização de estofados. Na época, quando nós começamos aqui na nossa região, existia máximo dois profissionais. Então a gente viu essa necessidade e a gente acabou entrando nesse ramo. E no decorrer do tempo nós fomos executando vários trabalhos de higienização, né, na nossa região e alguns fora dela. Nós começamos basicamente com higienização de estofados, tá? E depois a gente acabou indo para impermeabilização. Só que o objetivo desse canal sempre foi trazer vários tipos de prestação de serviço, até porque nós fomos colocando vários serviços dentro do nosso portfólio, porque clientes que nós atendíamos e que já confiavam no nosso trabalho solicitavam para que a gente viesse a realizar esse trabalho. Então, como a gente ainda não fazia, a gente não acabou não pegando, mas a gente acabou fazendo alguns treinamentos, alguns cursos, a gente acabou colocando. Como, por exemplo, limpeza de ACM, revitalização de ACM, limpeza de placa solar, lavagem de cortina, lavagem de persiana, jardinagem, tudo que você imagina no ramo de serviços a gente acabou colocando dentro do nosso portfólio porque vários clientes vinham nesse dado. Então o objetivo desse canal NSC não é falar só sobre higienização de estofado, mas colocar você profissional dentro de vários ramos. Por que eu falo isso, pessoal? Porque às vezes você fica amarrado com um tipo de serviço e você acaba ficando sem o determinado trabalho. Então uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça foi o seguinte, que você nunca poderia colocar todos os ovos na mesma cesta. Por que eu falo isso? Se você faz higienização de estofados, um tempo chuvoso como hoje, que está aqui na minha cidade, você acabaria não tendo um serviço de higienização ou na semana. Por quê? Porque quando o tempo está nublado, consegue fazer a higienização, mas muitos clientes, uma boa parte deles acabam cancelando o trabalho porque eles acham que com chuva o serviço não vai poder ser feito, tá? Claro, hoje tem secador que pode ser secado, tá? Mas você pode fazer, por exemplo, uma pós-obra, você pode fazer, por exemplo, uma limpeza de vidro interno, tá? Então isso é muito importante. E a gente acabou colocando esses serviços dentro do nosso portfólio, tá? E hoje eu quero falar especificamente sobre limpeza de ACM, que é um ramo que muito poucas pessoas realizam. Por quê? Porque acha que limpeza de ACM ele é feito com produtos, qualquer produto, e não. ACM, que as pessoas confundem, eles acham que pode ser feito com qualquer produto. Não, ACM as pessoas acham que é como se fosse uma lata de carro e não é. São placas de ACM que deve ser feito com produtos neutros, não alcalinos e não ácidos para que não venha manchar. Por exemplo, você sabia que ACM pode ser lavado somente na sombra, não pode ser lavado no sol porque ele pode manchar? Isso mesmo. A gente aprendeu isso a duras penas, aí depois a gente acabou fazendo um treinamento e a gente acabou aprendendo. Mas a CM você pode sim lavar ele somente na sombra, com o sol não. Por quê? Porque o produto ele seca e você pode acabar manchando uma placa DSM. Por exemplo, uma placa preta que você coloque um produto nela e você não faça enxágue rapidamente, você pode deixar ela secar e ela pode ficar esbranquiçada. Então isso é um dos fatores. Uma placa branca, azul, uma placa branca, amarela, claras, elas podem ficar escuras. Então toma muito cuidado com isso. Tá? E você hoje, o grande número
de placas SM que são feitos de propaganda, que são as frentes de cada comércio. Se você olha aquelas placas com o nome e tudo, aquilo se chama ACM. E aquilo pode ser feito, pode ser limpado. Você pode limpar e você pode revitalizar e restaurar. Então isso é muito importante para você que quer entrar nesse ramo. É um ramo muito importante. E quando a gente começou a fazer limpeza DCM, foi porque um cliente que nós fazíamos higienização de estofados, a gente acabou fazendo para ele, mas quando a gente foi fazer, a gente foi até sem conhecimento técnico, mas nós tínhamos conhecimento de ver alguns vídeos de como fazer. A gente está querendo entrar no ramo, a gente acabou indo fazer. Hoje, nós temos um conhecimento técnico bem diferente do que antigamente, tá? Então, o ACM, quando você vai lavar ele, você tem vários fatores que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, quando você vai colocar uma escada no ACM, você tem que tomar cuidado para você não riscar o ACM. Você nunca coloca uma escada direto no ACM, você tem que ver se ele tem uma base, tem que ser feito toda uma logística ali, uma análise para você ver as bases, se consegue colocar uma escada. Mas são 3 equipamentos que você tem que usar no ACM, que é um extensor, um produto neutro, uma bucha de espuma, tá? Ou uma fibra, dependendo, fibra branca que não risca. Mas na maioria das vezes, tomar muito cuidado com a fibra. A fibra branca ela não chega a riscar, mas o ACM ele é um produto muito sensível que às vezes, dependendo de como você vai usar, porque a fibra branca, dependendo se você colocar ela em algum lugar onde ela pode ficar uma pedrinha ali que você não consiga ver, você pode riscar o ACM. Então tomar muito cuidado com isso. Mas ACM você pode faturar legal. Por exemplo, um ACM de uma frente de 5 metros, 6 metros aí, vamos chutar uma placa de 6 metros, 6 metros de comprimento com 3 metros de largura, você pode cobrar isso um serviço de 2 horas, você pode cobrar de 550, 600 reais, dependendo do estado como ele estiver. Isso, você pode ganhar isso aí. Então é muito importante que você, quando for fazer esse tipo de trabalho, você tenha uma análise. Não é de qualquer jeito, não se pode usar produto de mercado, um produto, por exemplo, vou usar um detergente neutro, não vai limpar. Tá? Todos os produtos que você usa de ACM, eles são desengordurantes, eles deixam uma proteção na fibra de ACM. Por quê? Porque às vezes depois quando você lava o ACM, não precisa secar, a temperatura ambiente seca. Você não precisa secar ele. Você deixa essa proteção no ACM. Tá? Por que eu uso a escada? Eu uso a escada porque às vezes tem ACM que ele tem letras onduladas que ultrapassam a placa de ACM, então eu tenho que fazer todos os cantinhos com pincel, tomar cuidado com isso, para que não seja um pincel que venha arriscar, seja um pincel mais macio para você limpar as letrinhas. São detalhes que tem que ser visto no trabalho que você vai executar, porque o cliente, quando ele contrata você para lavar, tá, ele vai ver depois de pronto. Então quando a gente pega um ACM para lavar, a gente lava o ACM, a gente lava as portas, a gente limpa os vidros, lava a calçada, tira os matinhos da frente, deixa uma leitura bem legal de toda a frente do ACM, tá? Então isso é bem importante, por quê? Porque um serviço bem feito, ele pode realmente você ser indicado por esse cliente para outro cliente, tá? Então, e o ACM, muitas pessoas, ou eu, como a gente sempre está fazendo isso, a gente procura ver, a gente já tem visto os ACMs manchados, limpos manchados, principalmente o ACM preto. Um ACM, quando ele é instalado, pode ver que ele tem um brilho.
Esse brilho, se você deixar muito tempo, por exemplo, um clima como o da minha cidade, aqui no Paraná, é um clima seco, um clima chuvoso seco, então nós temos uma empresa que tem um pólen, esse pólen ele fica no ar, então ele gruda no CM e com o tempo ele fica marcado ali. Então, dependendo, você tem que fazer umas 2 lavagens para tirar. Tá? Você pode passar uma proteção? Pode. Pode passar uma proteção, pode passar uma cera líquida ali bem legal para deixar um brilho, uma proteção, sem problema nenhum. Tá? Mas isso tem que ser feito na sombra, não pode ser feito no sol. Quando você faz lavagem de carro e você encera, você sabe também que você tem que encerar na sombra. Vai ser a mesma coisa. Só que você não pode confundir lata de carro com placa DCM. São dois itens bem diferentes. E o objetivo desse vídeo é dar esse feedback para vocês aqui que quer entrar nesse ramo de ACM. Tá? A nossa empresa, ela colocou vários serviços dentro do portfólio. Por quê? Porque hoje nós não fazemos só um tipo de serviço. Quando nós fazíamos só higienização de sofá, a gente acabava ficando sem trabalho. Por quê? Porque nem todo mundo hoje vê a higienização de estofados como um investimento, mas sim como um gasto. E nós levamos saúde e bem-estar para os clientes. Mesmo assim, ainda a gente acaba ficando com pouco serviço, tá? Nós sabemos que cresceu muito a higienização de estofado, cresceu muito hoje o ramo de higienização de estofado, muita gente fazendo, assim, a um preço fora do normal, porque hoje as pessoas não querem realmente pagar o que vale, porque acham que não vale aquilo, tá? Mas eu sou da seguinte opinião: se você tem um bem e você quer um serviço de qualidade, você tem que pagar o preço que ele vale, não aquilo que muitas vezes você acha que você deve pagar. Tá? Hoje a gente sabe que existe aluguel de máquina. Tá? Eu levo isso, dou um exemplo aqui. Se você está doente, você se automedica, você faz médico de você mesmo. E o que acontece? Você acaba tomando remédio sem controle, remédio e acaba passando mal, você tem que ir no médico. Por quê? Porque precisa. Quando você vai no médico e você usa o remédio adequado, você sabe que você está tranquilo. O serviço de higienização, qualquer serviço que seja, é a mesma coisa. Todo mundo acha que vai fazer tudo e às vezes não faz nada direito. Então, falando especificamente, eu dei um exemplo aqui hoje sobre limpeza de ACM. Você tem que seguir essas recomendações. Você pode sim ganhar uma grana legal. Quantos ACMs tem na sua cidade? Você passa hoje em vários lugares, tem placa de ACM, tem nomes com placa de lona, com lona, vários itens, né? Tudo tem que ser limpo. Eu digo que a empresa hoje é o layout como se fosse um Instagram. Tem que estar bem limpo, porque chama muita atenção uma placa de ACM limpa, bonita, brilhando, né? Então eu sempre falo para as pessoas que fazem isso, sempre procure, às vezes, na tua cidade, né, você passar e ver. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Um tempo eu passava, eu ia no mercado na minha cidade aqui, e a gente sempre estava vendo o ACM sujo. Um dia a gente passou lá e falou assim: você não quer limpar? Não, então eu vou limpar para você, limpar ali uma parte, se ficar bom você me contrata. Acabou que a gente fez uma degustação para o cliente e nós conseguimos fechar um serviço com ele. Então hoje, muitas vezes, você precisa fazer uma demonstração para que realmente você consiga fechar um serviço com o cliente. Isso é muito importante. Então, hoje, especificamente estamos falando sobre lavagem de placa DCM, tá? Um serviço que você pode sim ganhar uma renda extra. Você que trabalha na CLT, quer fazer serviço, pode fazer final de semana. Eu geralmente eu faço lavagem de DCM nos finais de semana, ou no sábado, ou no domingo. Ontem, por exemplo, eu fiz meio-dia, eu fiz uma placa de solar e eu ganhei R$ 550 em 3 horas. Então,
É um serviço simples, um serviço detalhado que tem que fazer. Se você lá sabe lavar um carro, sabe lavar uma cerveja, mas tem que saber fazer da forma certa, gente. Não de qualquer jeito. Tá bom? Então fica aqui hoje para vocês esse insight aqui, né? Que nós falamos hoje sobre limpeza de ACM. Tá? Você que quer entrar no ramo, você que quer. Nós vamos estar futuramente lançando um curso para você que quer entrar no ramo de lavagem de ACM. Tá? As partes técnicas, que produto você pode usar. Tá? Então fica aqui hoje. Se você quer aprender um ramo, se você que é CLT, você que está trabalhando, não precisa falar para as pessoas assim, não deixe seu emprego antes de você se fortalecer como empreendedor.